É o quê? É o quê, Suzy? É o quê? Nosso tema de hoje é o quê? O que significa unidade? Muitas pessoas, na verdade, têm a colocação de que não está errado, entendeu? Mas a unidade não quer dizer pode ser muitas coisas dentro de Por exemplo, o livro, de manhã estava com o livro aqui. Cada caixa dos livros tem 40 livros. Eu posso chamar, me dá aquela caixa ali, unidade da caixa, mas dentro dela tem 40 livros. Você entende? Às vezes, a mesma coisa quando nós falamos de trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ninguém fala de sem fazer a colocação do outro. Os três são um só, perfeito? Eles nunca se separaram, né? Quem me vê, vê ao Pai, Jesus falou, né? Então, quando a gente diz de unidade, a gente pensa às vezes que é mas não, como eu dei um exemplo da caixa, cada caixa de livro tem 40, né? E, gente, eu recebi uma notícia hoje que tem um pedido de Portugal para 10 livros. Gente, peraí, dá licença aqui, gente, que é isso, né? Então você pode pegar uma caixa, que é uma caixa, aí você fala uma caixa, mas dentro tem 40 livros. Mas eu estou falando na caixa, a unidade. Então, quando a gente olha aquele tema ali, a gente vê propositalmente, dei trabalho para a Ruiva, acho que não foi Ruiva, dei trabalho, ela fez o fly, aí eu pedi outro fly, falei do jeito que eu queria, eu falei, minha filha, eu preciso que algumas peças do corpo estejam soltas, né? De que forma que aquele que está solto, se encaixar ali, fique completo, e você pode ver que é isso mesmo, né? Então eu pedi que ela fizesse justamente essa imagem aí, que para você está muito melhor do que a que eu estou vendo lá. Está vendo? Se eu pegar a peça que está solta, certamente ela é composta, ela encaixa em algum lugar no qual está faltando ali. Um exemplo, eu acho que essa encaixa aqui. Quem concorda comigo? Sim ou não? Mas ela está fora de onde? Ela está fora do corpo. Ela está fora de onde, Carol? Ela está fora porque ela não está junta com o corpo, né? E literalmente ela é para ser encaixada aqui. Mas por opção dela, ela está aqui. Entende? E a gente vai falar um pouquinho disso aí, sem ofender, apenas para explicar o que é a nossa unidade hoje. Lembrando que você sabe que nada que é proposital, não é porque você veio hoje, não é indireta para ninguém, apenas a gente tem o hábito aqui, né? Daqui a um tempo, quando nós tivermos outras igrejas, os pastores estarão em outras igrejas ou aqui, eles também irão fazer esses estudos, né? Em série, aí você vai ver que vai cair em momentos no qual você fala, nossa, logo nesse momento, pois é, a gente não escolhe igual o de hoje, sobre unidade. Eu acho que foi perfeito para o dia de hoje. E eu quero atribuir aos irmãos que a palavra unidade, ela tem no seu significado no dicionário mais raso a seguinte colocação: não pode ser dividido. Repete comigo: unidade não pode ser dividido. Então pergunto eu aos amados que estão aqui nessa noite hoje, está certo aquele vermelho está fora dali, não? Porque unidade não dá para ser dividido, correto? Então unidade não dá para ser dividido. Hoje nós iremos trabalhar com o capítulo 4 de Efésios, por favor, anote aí, capítulo 4, verso 1 ao 6, ao 7, por favor. Capítulo 4, verso 1, 6 ao 7, ok? Glória a Deus. Estava com o varão da Natália, ele está dizendo que o tempo da corte está acabando, da oração, e ela está rindo, mas nem quer me dar por confiança aqui. Essa menina que anda aqui, essa aqui, pessoal, essa aqui, ó, ela está orando com aquele menino ali, ó. Cadê ele? Gente do céu. Cadê o menino? Sumiu, gente. Menino bonito, aí hoje eu vi ele. Levanta o rosto, filha, deixa Deus te exaltar, filha. Isso. Aleluia, a invejosa aí, ó, viu? Ó, tô brincando. Engraçado que a gente vê assim, né? O menino hoje estava com o maior cabelão, aí hoje vi ele bem batidinho, bem legal, meio que social. Ele falou: pastor, o amor muda a gente, né? Eu falei: tem gente precisando disso. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 1. Fica tranquilo, o que é teu, ninguém vai tomar. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 1. Posso ler com os irmãos? Até o verso 6. Após eu ler, vamos fazer aquela troca. Eu leio e você lê outro. Pode ser? Sim ou não? Me responde, por favor, sim ou não? Se falar assim bem alto, vai ser churrasco. Portanto, como prisioneiro do Senhor, diz Paulo, suplico que vivam de modo digno no qual vocês foram chamados e o chamado que vocês receberam. Sejam sempre humildes e também amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor.
Verso de número 3, façam todo o possível para vocês se manterem unidos pelo vínculo da fé no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Verso de número 4, porque há um só corpo, há um só Espírito, assim como também vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Palavra de Deus para nossas vidas. Voltando à estaca 0, eu vou ler o verso 1 e você dá continuidade, por gentileza. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que lhe receberam. Sou eu, calma, ansioso, né? Façam todo o possível para manter unido no Espírito, ligado pelo vínculo da paz. Há um só Senhor, igreja, uma só fé e também um só batismo. Ok, põe a mão no irmão do seu lado, faça uma oração para que a palavra tenha lugar ao coração dele. Faça essa oração. Um orando pelos outros, de acordo com aquilo que a gente está vendo hoje. Ora aí, irmão, por favor. Ouça a oração da sua igreja, Deus. Nós concordamos, a tua palavra me diz o que é ligado na terra, também é ligado no céu. Fale em nossos corações poderosamente, que essa palavra venha desvirtuar aquilo que nós precisamos compreender, entender e praticar. Nós choramos pela unidade da tua igreja, pela unidade dos casais, pela unidade dos filhos, dos pais, pela unidade daqueles que são chamados seus. Que sejamos um como o Senhor é um com o Pai também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Deus seja louvado. Cadê aquela salva de palmas ao Senhor? Amém. Bom, vejam bem, lembra que eu falei de unidade é o que não pode ser dividido? Repete comigo, o significado de unidade é o que não pode ser dividido. Então logo depois dessa leitura do 1 ao 6, você vê que tem alguma coisa errada aqui, tem alguma peça faltando, né? E sabemos que existe, por exemplo, eu disse que essa peça aqui, ao meu ver, essa peça ela cabe aqui, correto? Sim ou não, pessoal? Agora, eu acho que a outra está bem igual. Agora, essa peça, a outra também. Essa peça aqui, ela cabe aqui, pessoal? Eu só posso dizer que esse... Qual é o nome desse negócio mesmo? Quebra-cabeça, né? E dá para quebrar a cabeça para ser unidade, né? Para estar junto. Quebra ou não quebra a cabeça? É fácil ser casado? Não quebra a cabeça casar? Hã? Quebra a cabeça, quebra a vassoura, quebra um monte de coisa, né? Mas estar como igreja, vir para a igreja também não é um quebra-cabeça? Quem trabalha com célula também não é um quebra-cabeça? É? Trabalhar com pessoas também não é um quebra-cabeça? É, irmão, pessoas é pessoa em qualquer lugar. Então eu não consigo encaixar essa peça aqui, correto? Porque essa peça é o encaixe perfeito daqui. Então o que a gente entende? Achei o varão, agora já passou, né? E o que a gente entende? A gente entende que existe uma peça para ser colocada no lugar certo. Essa peça ela pode falar assim, não, deixa a outra no meu lugar, eu fico aqui mesmo. Não, cara, não vai ficar legal. A gente vai ter um quebra-cabeça montado, mas não perfeito como é de se ver, né? Alguém aqui gosta de quebra-cabeça ou não? Você gosta de quebra-cabeça, gente? Alguém gosta de quebra-cabeça? Alguém gosta de montar o quebra-cabeça? Ok? Alguém aqui é muito inteligente ao montar o quebra-cabeça? Qual foi o máximo de peças que vocês já montaram? 60? Alguém mais? Oi? 5 mil. Quem montou 5 mil? Você? Varão. A varoa sabe quebrar a cabeça, varão. É verdade, muito bem, muito bem. Já estive lá em Vassoura, na casa da prima do pastor Jorge. Ela estuda e trabalha lá. Ela
vive quebrando a cabeça com isso. Ela disse que é uma terapia, né? Um desestresse para ela. Cheguei lá, tinha uma mesona e é coisa absurda. Eu falei com ela assim, não me invento nisso. Me fala capítulo e versículo, né? Mas dizem que para se montar um quebra-cabeça, sabia isso, Hélio? Para se montar um quebra-cabeça, você pega as partes das esquinas, né? Faz o arredondado nela, aí você consegue vir encaixando a parte de dentro. Bom, já dei um caminho. De repente você está aí sem saber como montar a peça, né? Vê as pontas para que você chegue ao centro, ao meio onde Deus quer. Mas isso é notório que todo mundo vai conseguir montar. Um teste de paciência, nada que 2 anos resolva para a gente montar. Se me der um de 100 peças, eu vou ter muita dificuldade. Então, prefiro ler a Bíblia. Mas o nosso tema aqui hoje é que esse quebra-cabeça para ser montado, a peça tem que ser a exata no lugar exato, não dá para enfeitar. Então, entendendo-se que existe um ministério, uma pessoa ativada e efetivada por Deus no lugar certo, Rafa. Não existe eu enfeitar e falar, dá um jeitinho, quero ficar aqui, ou porque, de repente, essa peça aqui, ela fala assim, eu não gosto do laranja, deixa o outro ficar porque eu sou incompatível com laranja. Eu não quero estar perto do azul, né? Por uma incompatibilidade dela. Não, não tem. Ela tem que se encaixar no lugar exato. Não tem essa coisa de não gostar. Tá ali, tem que ser unidade. E Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso essa colocação que é emblemática para a gente. Preste atenção no verso de número 1. Ele vai dizer os deveres da igreja. Após nós vimos aqui com muitas dissertivas do capítulo 1 ao 3, agora ele diz a prática da igreja. Portanto, como um prisioneiro no Senhor está preso, suplico que vocês vivam de um modo digno, no qual vocês receberam um chamado. É chamado daquele vermelho, está no lugar dele. Sejam sempre humildes e amáveis. Humildes e amáveis. Como que eu me comporto quando eu estou em unidade? Humildade, irmãos. Humildade para saber que existem pessoas que estão do meu lado, voltando à nossa maquete lá. Humildade para saber que esse cara aqui tem incompatibilidade comigo, mas eu preciso ser humilde sabendo que eu também tenho incompatibilidade com ele. Assim como ele deve achar algumas coisas ruins em mim, eu também acho algumas coisas ruins nele, nem por isso ele saiu de lá. Então, a unidade prestada, ela quer dizer humildade. Humildade para reconhecer, humildade para se dobrar, humildade para aceitar. Então requer o protótipo da unidade, a humildade prestável, a humildade entendida e praticada. Então ele diz que sejam sempre, não é quando dá, não é quando você quer, sejam sempre humildes e também amáveis. Irmãos, cá para nós aqui, eu acho que a pessoa que teve a maior dificuldade bíblica para praticar aqui a unidade, para mim, foi Moisés. Apesar que um dia eu ouvi uma pastora, que Deus chamou ela ao ministério pastoral, o marido, e ela disse assim, não, eu prefiro cuidar de animais no zoológico do que de gente. Mas não é assim, tem muita gente boa. Claro que tem muitos animais também bons, dóceis, doutrináveis, ensináveis, mas também tem muita gente boa. Deus colocou uma nessa noite do seu lado. Obrigado pela motivação da unidade. Deus colocou uma gente boa do seu lado hoje. Então ele manda a gente ser amáveis e dóceis. Quando fala de dóceis também, dá para entender na arca. Irmãos, a gente sabe que existe cadeia alimentar. E foi o próprio Deus que criou, né? Lembra lá de quarta-feira, quando eu falei, quando Deus ele dá um tapa na cara de Jó sem mão, dizendo assim, quando os filhos da leoa têm fome, quem manda uma presa para eles? Então dá para entender que Deus fez o sapo, mas fez um inseto para o sapo se alimentar, né? Aí também Deus fez o sapo, mas fez uma cobra para se alimentar do sapo. E assim a gente vai de forma sucessiva, assim, é a cadeia alimentar, não dá para sentir pena, é a sobrevivência. Um dia você bate, um dia você apanha, né? Um dia você come, um dia você, né, é alimentado por outro, entendeu? Então, quando a gente vê a arca de Noé, a gente vê ali diversificações de diversos tipos de espécies de animais, no qual tem problema de estar no mesmo lugar que um e com o outro, problema natural da própria criação de Deus. Mas dentro da arca, eles tiveram que se adaptar, entendendo, ó, aqui é meu espaço, aqui é meu espaço. Então, eu acredito que
Noé deve ter tido um pouco de trabalho de aceitação dele. De que forma que alguém tentou, vou ir lá para o final da arca, alguém tentou voar e voltou porque não achou lugar. Então, meu irmão, não adianta, aquela pomba que foi solta no final, ela dá um sinal para a gente, ou fica na arca, ou morre lá fora. Tem que ser unido dentro da arca, independente do cheiro que o outro dá, do jeito do outro, do coice do outro, né? Talvez ele não tenha amor, mas você, já que tem amor, que diz que é o bom bambam, né? Que é o bom, talvez você pode ensinar com o seu jeito, né? Não há ninguém tão ruim que não consiga ser mudado após um tratamento, né? Poxa, gente, o apóstolo Paulo, o criador da carta, era um homem severo, era um homem ruim para a sociedade, mandava pôr em prisão, mandava matar, mandava e acontecia. O cara é outro homem. Quem tem um encontro com Jesus muda. E talvez você é excluído, é cheio do Espírito Santo, para que você ensine essas pessoas, não somente no falar, mas que o seu comportamento constranja. E Jesus vai deixar a unidade bem clara. Quer ser unido com alguém? Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, faça 2. Se alguém te pedir a capa, também dê a túnica. Se alguém lhe der uma face, bater numa face, dê a outra. Então, quando eu quero, eu consigo viver com pessoas. Eu não posso viver com pessoas apenas pelo meu interesse. Porém, você não quer estar na igreja, você não quer estar na cela, você não quer estar no ministério, não quer estar envolvido com ninguém, mas o trabalho é cheio de pessoas. Então lá é porque te pagam? Lá é porque você tem recurso, né? Você não pode, entendeu? Eu acho que o mesmo esforço que eu tenho para lidar com equipe de trabalho, para lidar com equipe da escola, da faculdade, eu também tenho que ter um esforço para me relacionar com o povo de Deus. Não é fácil, irmão, eu sei o que eu estou falando. Olha esse irmão do seu lado, se não é o Espírito Santo, seria difícil estar do lado dele agora, irmãos. É difícil demais. Aí se a gente perguntar qual a opinião, por exemplo, olha só, quem levantou a mão para feijoada, levanta de novo, feijoada. Fala, eu quero feijoada. Não, grita, diga, eu quero feijoada. O pessoal do churrasco ficou chateado. Quer ver agora? O pessoal do churrasco levanta a mão e fala, o que vai mandar é churras. O pessoal da feijoada ficou chateado. Tem como, irmão, unidade quando você dá opção para pessoas? Por isso que às vezes é normal de a gente não perguntar e fazer, porque se você perguntar alguma coisa, vai dar ruim. Vai dar ruim porque são diversas pessoas. Eu não sei se você tem uma família e tem filhos em casa. Cara, tem um filho da mesma placenta, tem um filho criado com a mesma comida, mas eles pensam diferente. Hoje até coloquei de manhã, esqueci de falar, até filhos gêmeos é diferente às vezes. Nos traços, no jeito, é difícil ter um equiparado ao outro. Ah, é gêmeos, mas olha a voz, né? Olha a voz, né? Aqui tem a Jade, e a Giovana. Eu, às vezes, eu não sei se eu vou acertar, tem uma por aqui, né? Tem uma não, tem duas, né? Mas se você tiver uma convivência com ela, você vai saber quem é quem. Pela altura, pelo formato do rosto, uma sobrancelha mais forte, ou timbre de voz, ou jeito. De repente uma tem um jeito eclético, outra mais retraída, entendeu? Não sei, mas você vai perceber, né? E quem tem que saber é quem vai casar com ela, meu irmão. Não sou eu não, né? Para não errar, né? Pensei que era a Raquel e beijei a Ruth, né? Não, sem que... não pode ser assim, né? Então, a palavra unidade é o maior desafio. E eu digo para vocês, irmãos, que o maior desafio de eu dizer que sou igreja é demonstrar a união com meus irmãos. Quem estava no congresso, dia 21/4, congresso da visão, vocês viram que eu falei sobre koinonia. Koinonia é comunhão. E o Senhor falou que só vai ordenar a bênção se eu estiver unido com meu irmão. Mas espera aí, Deus não sabe quem eu estou unido. Não, Ele não perguntou condicionado quem você está. É com quem Ele ordenar. E não é para fazer acepção de pessoas, é com todos. Eu tenho um reflexo na igreja, experiência própria nossa. Pessoas que entram na igreja e saem da igreja sem ser percebidos, dificilmente ficam por muito tempo. A Bíblia ela diz uma colocação em Eclesiastes, diz assim, lança a tua semente em vários lugares, pois você não sabe qual das sementes florescerá. Eu acho que é bom você fazer muitas amizades, porque num tempo de crise e desespero você tem amigos. E tem pessoas que vêm para a igreja e saem sem falar com ninguém, sabe? Sem se tornar... Um dos capítulos do livro de Timóteo é: torne-se você percebível. Deixe que as pessoas te percebam, né? Deixe que as pessoas façam saber quem é você, qual é o seu nome, qual o seu estilo de vida, porque fica mais fácil de aceitar. Não, eles têm que me procurar, pelo amor de Deus. Se o interesse também é meu, também tem que fazer por onde, entendeu? Então assim, a unidade não é fácil, irmão, ainda mais se tratando de igreja. E pior,
Como eu falei de trabalho lá fora, todo mundo tolera. Mas na igreja, irmão, ao invés de a gente fazer bé, a gente faz mi. Todo mundo é mimizento. Todo mundo é mimizento. Já falei para vocês, uma sessão de cadeiras, ó que exclusividade. Uma cadeira lotada aqui, ó, vazia. Será que aquele pessoal lá de trás, vamos ver, se vocês amam Jesus, sentam aqui à frente os últimos, por favor. Só se ama Jesus. Se não ama Jesus, fique nos seus lugares. Forte, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E os primeiros que chegar são mais apaixonados por Jesus ainda. Ali, seus lindos, fica à vontade. Ih, rapaz, meu Deus do céu. Viu? Deus abençoe vocês, viu? Olha só que legal. Bacana. Tá vermelhinha, irmã, você. Aí, isso. Pode ficar à vontade, varão. Pode sentar. Aí é mais caro. Fica à vontade, tá, irmão? Show. Ali, varão. Puxa a Bíblia. Aqui, varão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, pode sentar. Fica à vontade. Onde você quiser. Quando a gente fala de unidade, irmão, a gente tem que se importar. Você está vendo uma coisa? Os irmãos sentados lá atrás, o pastor para o culto para dar atenção, isso é unidade. Eu não sei nem se tem alguém visitando pela primeira vez, né? Já pensou se você ser mexido logo na primeira vez que você vem, ou não? Tem alguém visitante? Não. Primeira vez? Não. Todos são de casa? Mas alguma vez, você já fez isso? Saiu lá de trás, no meio da igreja, todo no meio do culto, você está vermelho até agora. São coisas inesquecíveis. Lembra do que eu falei anteriormente? Torne-se perceptível. Facilita o trabalho. Diga, Deus, estou aqui, ó. Sou um, tá? Não adianta pegar a peça que foi tirada e esconder na gaveta. Poxa, torne-se perceptível. Fala para Deus, o cego de Jericó, ele falou, Jesus, não tinha olhos, vistas, né? Não tinha visão. O olho ele tinha. Não tinha visão, mas ele tinha fonema, tinha audição. Então ele era deficiente em uma forma, mas ele se tornou perceptível em outra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes eu tenho que falar. O Senhor chega para o cego e fala assim, ele chega para o cego e fala, o que você quer que eu faça? Eu quero tomar açaí. O cara é cego, Jesus pergunta o que ele quer. Não, eu quero que o Senhor me leve aí para tomar um açaí na praça aí. Não, o cara é cego, mas ele quis que o cara falasse o que ele queria. Ou seja, eu preciso me comunicar. Que às vezes a falta de comunicação tira a gente da bênção. Você está entendendo o que é unidade? Unidade é se fazer um. A igreja apostólica de Atos dos Apóstolos, ela tem um nome de unidade. Comunidade. Repete comigo, comunidade. O que significa comunidade? Se tornar comum, acessível. Você está fazendo parte de uma igreja assim. Olha só, comunidade. Se você pegar a palavra e separar, vai dar no mesmo. Você precisa se tornar perceptível. Você já cadastrou o teu endereço? De repente, poxa, você passa mal, a gente sente a tua falta e fala, sumi da igreja, ninguém me procurou. Poxa, mas também você vive se escondendo, resolveu ter uma vida de anonimato. Está entendendo, irmãos? Então você precisa pegar essa peça que está jogada, que está guardada e botar ela no lugar de volta. Cara, você faz parte daquele corpo lá. Repete para o irmão do seu lado, você faz parte daquele corpo lá. Vem cá, quando Jesus voltar, ele vai levar o corpo ou a peça? E se a peça estiver fora do corpo? Vai dar ruim. Quando Jesus voltar, ele vai levar o corpo ou a peça? E se a peça estiver fora do corpo? Vai dar ruim. Então não tem como. Aí ele diz para nós sermos amáveis no verso 2, repete comigo, amáveis, e suportar. A palavra tolerar na versão corrigida e versão atualizada, não está tolerar, está suportar. Alguém aqui tem ar-condicionado de janela na sua casa? Janela? Ok, estou falando uma coisa bem simples, antiga, né? O ar-condicionado de janela, não sei se você sabe, mas você tem uma mão francesa segurando ele lá. Eu sei que tem gente que bota um cabo de vassoura para segurar, não é isso não, tá? Mas se você botar somente na parte do buraco da parede, com o tempo vai pesando, o tijolo vai defasando, não dá. Você tem que ter uma mão francesa, alguma coisa para apoiar e dividir. Na verdade, a intenção é dividir o peso. A unidade faz com que o peso seja dividido. Outra coisa, se você tem um ar-condicionado Sprint, você sabe muito bem que na parte de fora, a parte da condensadora também tem um suporte. Então, quando Paulo diz sobre suportar, é isso mesmo, é dar suporte.
Então estar em unidade é dar suporte, é suportar. Tanto dar suporte quanto suportar. Suportar o que, pastor? A carga um dos outros. O irmão é pesado, mas você também é, irmão. O irmão é chato, você é mais ainda, né? Ah, porque o irmão é feio. Já se olhou no espelho? Né? Ah, porque o irmão, todo mundo tem defeito. Paulo, ele foi de forma categórica, bem taxativo, dizendo: todos pecaram, ninguém é melhor do que ninguém aqui não, irmãos. Ninguém é. E ele diz assim: suportar, que é a palavra tolerar, né? Pacientemente. Então, irmãos, você precisa suportar, porque a igreja errou com você. Antes da igreja errar com você, ela erra com Jesus. Jesus não joga ela fora? Agora, eu não posso me afastar daquele que Jesus ama. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver Jesus odiando a igreja, falando mal da igreja. Ele chama ela de noiva. Ele diz que ela tem que estar adornada. E, meu irmão, não há ninguém perfeito aqui. Nós estamos aqui em tratamento, buscando sermos melhores todos os dias, correto ou não? Todos os dias. A gente está se esforçando para melhorar um pouquinho mais. A gente está ouvindo a palavra para mudar alguns conceitos, alguns comportamentos. Então nós precisamos ouvir o que Paulo diz a Timóteo, suportar uns aos outros, irmãos. É todo dia que você acorda com bom humor, alegre. Bom dia, sol! Não é, você sabe da sua vida. É todo dia que você consegue pagar as suas contas? Também não é. Se você não tem todos os dias aquele dia que você vai dar joinha, imagine a pessoa do seu lado. Então nós precisamos suportar o dia mal também um dos outros. Então diga comigo: suportar é o segredo da unidade. Agora cá para nós, experiência minha também. Por falta de suportar uns aos outros, já vi muitas pessoas sair pelaquela porta. Talvez você olhe agora aqui, nós estamos no número, acho que o pastor Sérgio vai acertar aí, 800, 900? Por cima, embaixo, está o mesmo número aqui de liderança, só que está bem cheio em cima. 800, 900, 1900. Presta atenção, nós estamos aqui em torno de 1000 pessoas, por exemplo, agora, sem medo de errar. Irmãos, é muito difícil 1000 pessoas juntas no mesmo lugar, verdade ou mentira? Agora, eu já vi muitas pessoas saírem pelas portas porque, eu prefiro não ir lá, estar no lugar errado. Eu não estou dizendo que existe igreja errada. Quem somos nós? Se eu conseguir lembrar de um pouquinho que eu falei aqui de manhã, coloquei algum nome de algumas igrejas, né? Mas todo mundo trabalha em prol do reino, é só placa que diferencia a gente. Mas tem muitas pessoas que saíram daquela porta por falta de suportar uns aos outros, por falta de não sustentar o dia da crise, minha irmã, o dia mal, né? Por falta de não sustentar uma bronca, um banco. Quer ver, meu irmão? Liderança, fala para a liderança: minha filha, fica um pouquinho no banco. Não, pastor, que isso, estou contigo há muito tempo, tá? Você não está bem agora, cara. Meu irmão, é arrasar o cara, tirar o cara de ministério. Na condição de pastor, a gente está sendo quase proibido a falar assim: fulano, eu quero que você troque de ministério, vai para um que eu vou botar o outro aqui. Não, esse aqui é o meu ministério. Ele é dono do ministério, ele entende que ele faz parte de um corpo. Ele está no corpo, cara, está sendo mexido no corpo. Mas não, eu vi muita gente sair pelas portas já, porque a gente tem muita gente, por exemplo, de manhã a igreja lotada, agora, então a gente está com muita gente na igreja, glória a Deus, mas não é por isso que a gente não vai deixar de amar e perceber uns aos outros. Mas você imagine se todos aqueles que tivessem passado por aqui estariam aqui. E olha, o nosso papo de mesa hoje foi um papo muito maduro, lendo os 4 livros, os 4 capítulos do livro, foi falado entre as irmãs, os irmãos, os pastores, os supervisores que estavam lá, que nós estamos 10 anos, e 10 anos sem escândalo na igreja. 10 anos no qual já fomos muito desdenhados. 10 anos em que a gente tem bandido, que era bandido, verdadeiramente convertido aqui. 10 anos que a gente tem pessoas que eram totalmente mundanas, com seus desejos carnais, sexuais, sabe? Com seus pecados lá fora, estão purificados nesse lugar. Ou seja, o tempo vai dizer quem nós somos, né? E o tempo está aí ao nosso favor. 10 anos, irmão, pelo amor de Deus, duvidar de rebote já não tem mais como. Né? 10 anos, meu irmão, sem nenhum vexame, sem nenhum escândalo. 10 anos sem um deslize, meu irmão. Agora, por que essas pessoas saíram? Porque deixaram de ser unidade. Se eu falar para vocês o motivo que pessoas saíram aqui, vocês vão ficar de boca aberta, os mais bizarros possíveis. Recentemente agora uma pessoa foi embora, um amigo foi embora, e ele disse assim: não, porque eu estou insatisfeito porque você deu sala para o ministério e não deu para mim.
a sala para o outro ministério foi maior do que a que você deu aqui, eu queria outra maior. São coisas bizarras. Está entendendo o que a gente sofre na condição de pastor? Agora, recentemente, toda a liderança, Adriano, todo o louvor estava em banco. 1 mês de banco. Todo o louvor de banco. Eu acho que todo pai tem direito de colocar o filho em castigo. Tem ou não tem? Porque a Bíblia diz que o pai corrige o que ama. E na condição de pastor, eu me atribuo a mesma coisa. Não que eu seja seu pai se você não quiser ser filho. Mas na condição de pastor, eu estou com um cajado na mão, tem que ver o que é melhor para a igreja, a doutrina. Se tem alguém com aptidão e está o faro da igreja, irmãos, sou eu os pastores. Eu tenho o faro do que a igreja precisa. Eu ando na frente, às vezes, luz de muita gente aí. Pensando já como é que vai terminar o ano que vem, fazendo alguns projetos, algumas coisas. Então, gente, se a gente tem faro, somos nós. O filho não sabe, o filho com 16 anos quer falar como adulto, mas não tem idade para isso, entendeu? Então tem muitas pessoas saindo, meu irmão, por causa que não consegue ser unido, não se dobra a unidade, não tem a tal humildade, né? Mas para entrar, igual eu falei de manhã, para entrar na empresa, a pessoa chega na empresa, né, na entrevista com muita humildade, com um currículo bonito, cheio de mentira, né? Já fez isso tudo? Já, né? Tem gente que fala assim, não, eu tenho curso de computador completo. Aí se o cara fala assim, então liga lá. Onde que é o botão? Né? Então assim, na hora de você entrar para uma empresa, você entra como? Todo humilde. Aí o cara faz assim para você, ó, o teu salário vai ser de 5.900 iniciais. Gente, falta de humildade é tudo, né? Tá bom. Teu salário vai ser 10.000 iniciais. Aí você fala, não, aceita o salário, beleza, pode vir, legal. Aí depois de 3 meses, você já pagou suas contas, já está colocando compra em casa. Através daquela porta que se abriu, você já está conhecendo outras, porque pessoas paralisadas não entram em lugar nenhum, mas começa a trabalhar, as propostas vão vindo, é a mesma coisa da obra, começa a fazer uma coisa para Deus, os dons vão aparecendo, porque Deus é um Deus de movimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, entendeu? Então tem gente querendo receber parado, primeiro você se movimenta, lembrando que Jesus curou os 10 leprosos, mas ele curou no momento que eles se movimentaram, porque eles chegaram e falou para eles assim, Jesus falou, vocês querem ser curados? Querem, vai lá e se apresenta o sacerdote. Não curou ali, mas no momento que eles foram, começaram a mandar e obedecer a palavra, no meio do caminho eles perceberam, gente, vocês não perceberam não, o que foi? Olha a nossa pele, está curada, não temos mais lepra. Então no momento que você vai caminhando, as coisas vão aparecendo. Olha para o vizinho do seu lado e fala assim, querido irmão, amigo unido, Deus não dá nada explicadinho, ele explica no caminho. I love you. Amém? Então presta atenção, irmãos, presta atenção, a gente precisa se movimentar. E você chega num trabalho lá, aí o cara fala assim, R$5.000, aí você estava endividado, sem nada, aí daqui a pouco você começa a pagar suas contas, e começa a vir outra proposta, né? O outro trabalho, não, porque o outro vai me dar mais, e você começa a ser engodado lá, aí você começa a desprezar o trabalho. Se não quer, tem quem queira. Você começa a tratar com vexatória, você começa a faltar, você começa a dar testado falso. É assim que a gente lida para as pessoas. Aonde eu quero chegar, desculpa a colocação que eu vou chegar, muitas pessoas chegaram para a gente aqui como mendigos espirituais, envolvidos em todo tipo de pecado, todo tipo de porcaria. Aí, a palavra em que nós falamos lá no início, lá, talvez seja o teu caso, de 5 anos atrás, você chorava na igreja, você fazia. Aí hoje, os pastores só para pregar, você fala, já sei de tudo. A gente se torna às vezes soberbo, irmãos, e não entendendo que a vida é um ciclo de aprendizado. Eu posso estar pregando a mesma coisa que você ouviu ano passado, mas agora é diferente, porque agora você está vivendo um novo momento. Hoje é uma noite nova, você está vivendo uma fase nova, são decisões novas. Acredito que ninguém esteja para tomar uma decisão que era para tomar no passado, que não seja agora, é novo. Deus é um Deus de coisas novas. Então não adianta, aí as pessoas chegam aqui toda ferida, né? Aí a gente tem esse trabalho, como eu falei para vocês, era para estar renda, essa igreja hiper lotada, os 2 cultos fazendo fileira lá fora, era, quarta-feira é assim, mas domingo não, mas era para estar com 3 cultos, os 3 cultos lotados. Mas por que não tem? Porque as pessoas são ingratas. Se elas fossem unidas, irmão, seria fácil. Jesus ele colocou uma coisa que é muito verdade, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Pastor, você resolveu bater na igreja hoje? Não, estou dando um alerta para a igreja, para que você não seja o próximo da ingratidão, você não seja o próximo da fila.
Você não seja o próximo. A gente faz convite aqui na igreja dizendo assim, meu irmão, se você vem nos visitar e tem a sua igreja, permaneça nela. A pastora não falou hoje, mas isso é um rol nosso que a gente usa aqui de doutrina. Não saia da sua igreja. Não, porque minha igreja está cheia de problema. Até que você venha para cá e descubra que aqui é pior do que lá. Entendeu? Talvez o problema de lá, porque o teu pastor está te cobrando. Aí de repente eu não sou o teu pastor, não estou te cobrando. Mas no momento que você se aproximar da gente, vai haver cobrança da mesma forma. Não existe, irmão, o marido da outra melhor, a esposa do outro melhor, irmãos. Jesus nos alertou isso em Êxodo 20, dizendo assim, ó, não cobice o gado, nem o boi, nem a grama do vizinho. Se a grama do vizinho, o gado está gordo dele, é porque ele está dando alimento para o gado e regando a grama dele. Então muitas coisas eu não tenho porque eu não faço, eu não rego. Então você está fora da lei da semeadura, que é para você semear, para você depois colher. Diga amáveis, diga amáveis, diga preciso ser amável, preciso suportar. Repete comigo, senão eu sou o próximo a abandonar um lugar do avivamento, um lugar que tem muitas promessas. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos aqui que uma pessoa divorciou do marido, da esposa, e aquele marido ou aquela esposa tem várias promessas pelo trabalho, pela inteligência. Aí você divorciou porque não suportou o tempo da crise de casal. Aí lá na frente você fica solteira e você vê que aquela pessoa que você divorciou está explodindo. É uma pessoa de sucesso. Você vai dizer assim, meu Deus, por causa de uma crise não resolvida, por causa de um momento que eu não suportei, eu estou vendo um sucesso do outro que era para eu estar do lado e você não. É a mesma coisa, irmãos. Pisa nesse lugar aqui. Pisa mais forte, por favor. Você não tem noção que Deus vai fazer no nosso meio ainda. Mas é opcional, as portas continuam abertas. Gideão, ele falou assim, covarde frouxo, volte. 22 mil. De tacada só, ficou 10 mil. Deus falou assim, separa para quem, ver quem é apto a lutar. Meu Deus, 9.700 voltaram. Só 300, de 32 mil, 300 pessoas foram aptas. Porque 300 pessoas tinham um vínculo da luta. Gideão, a tua luta é a minha, o teu Deus é o meu, né? Essa guerra é nossa, né? E engraçado que quando ele mandou voltar, eram os covardes, entendeu? Então, eu digo que todos aqueles que não querem andar unidade, nem querem ser suporte um do outro, não são humildes, ok? Então, o caminho bíblico não é esse, irmão. O caminho bíblico não é separar, e tem crente separando. O caminho bíblico não é sair da igreja. A pessoa sai daqui, sai da outra igreja, de repente essa noite, eu não tenho problema com isso não, saio daqui, eu tenho identidade, a gente tem identidade, irmãos. A gente sabe o que a gente está fazendo, entendeu? Eu tenho que colocar na minha cabeça, quando alguém sai, quem perde é ela. Senão a gente vai fazer o quê? Entendeu? Tem que ter identidade, porque eu estou aqui pregando 10 anos, sei o que eu estou fazendo, sei o que Deus está fazendo nesse lugar, entendeu? De repente você está saindo de outra igreja. Eu falei de manhã e torno a repetir, presta atenção, aspas. Eu só aconselho sair de uma igreja se ela tiver pecado e roubo. Se não tem pecado e roubo, irmãos, se o problema são pessoas, resolve, porque senão você vai vir de lá para cá e aqui vai ter o mesmo problema. A mesma coisa, porém, em caso nenhum você deve divorciar. Mas, se o cara tem ameaças de te matar, então é melhor ter uma mulher separada viva do que uma casada morta. Eu repeti mais uma vez, é melhor alguém separado vivo do que um casado morto. Eu não estou apoiando o divórcio, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Mas entre a vida e o seu casamento, a vida é mais importante. Está comigo aí, irmãos? Então é muita coerência, irmãos, é muita coerência. E nós precisamos entender, por não suportar, quer ver, coisas comuns, conta de casal, tem conta separando o casal. Tem crise, tem família, tem sogra, ainda no dia de hoje, tem sogra separando um casal. Graças a Deus eu sou bem resolvido com a tia Irene. Aleluia. Vai lá para casa hoje? Vai lá para casa hoje? Ore por mim, pessoal. Tia Irene é uma benção, não dá trabalho nenhum, entendeu? Vai lá para casa, minha sogra, cara. É o útero que gerou a minha esposa. Como é que eu não vou? Aí tem gente falando assim, não, vou separar porque não gosta da sua mãe. Se você não gosta da sua mãe, também não gosta do seu marido. Tem que respeitar a diferença um do outro, irmãos. Suportar em amor, entendeu? Então, quando sua sogra for para sua casa, jejue. Ore e fala, Deus, vou orar hoje porque minha sogra vai vir aqui em casa. Eu não preciso fazer essas coisas, né? Eu não preciso, entendeu? Aqui, ó, não estou de jejum, ó. À vontade. É tão gostoso, por exemplo, eu tenho um quarto na minha casa que é um closet.
é só armário. E eu pedi o Caio, nosso marceneiro, para desfazer o meu closet, porque eu quero colocar uma cama viuvinha para minha sogra se alojar na minha casa. A gente fala, vai, por favor, por favor. Tá vendo, irmão? Entendeu? E o quarto dela lá e o meu aqui. Entendeu? Acho que a gente é muito ingrato, mas quando seus filhos eram pequenos, você pedia a sua sogra, que você talvez não ama hoje, não gosta, para ficar com seus filhos. Na verdade, você é um baita de um interesseiro. Quando é para sair, para dar uns lances na varoa, a sogra é boa. Mas quando aleluia. Mas quando é para receber ela na casa, ela não presta. Então, peraí, você é um interesseiro. Você é uma pessoa que eu conheço, como convém, né, Bárbara? Como convém, né? Quando tem ganho, você vai. Agora, quando tem perda, você não vai. E a vida não é só de ganho, não, filho. Um dia você perde, né, Tiquinô? Um dia você perde, um dia você ganha. É ou não é? É assim que a vida é levada, irmão. Ok, pessoal? Então, a palavra suportar, gente, eu estou aqui meia hora no primeiro versículo. Eu quero que o pastor Sérgio vá para casa, pastor César, vá para casa para ver o jogo do Botafogo. Amanhã tem Flamengo, né? Terça-feira tem Fluminense, né? E o Vasco? Suportai um aos outros em amor. Gente, vamos lá. É brincadeira nossa aqui. Desculpa, você que não está acostumado, a gente é bem família para falar dessas coisas, né? Na nossa mesa a gente fala todos os assuntos, sem problema nenhum. Até do Vasco. Então, muitos preferem ir embora, muitos preferem não acertar, não se dobrar, não se ajustar. Muitos preferem não suportar e não tolerar, né? Tem aquelas pessoas que é intolerante à lactose, né, Aline? E tem uns que é intolerante a pessoas, né? Não gosta de gente, não gosta de gente. Então não vai para o céu. Não vai para o céu. Quando João tem uma visão, ele fala, multidões de pessoas, irmão. Se você não gosta de estar aí nesse banco lotado de pessoas que tem que pedir licença para 5 para sair para ir no banheiro. Já viu o culto de quarta-feira ou domingo de manhã? Quando termina aqui a palavra, vai uma nuvem no banheiro. Né? Ainda mais das irmãs, tem que esperar na fila para você ter o seu momento lá nostálgico, né? É a igreja, irmão. É a igreja que Jesus se entregou por ela. É a igreja que Jesus se deu por ela, morreu por ela. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E ele diz, olha, para nós suportarmos, já entendemos isso. Agora olha o que ele diz, o Paulo, em Gálatas, seu livro ainda, Gálatas capítulo 5, verso 22. Vou dar uma corridinha agora, por favor, acelera comigo. Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, obrigado, alegria, grato, paz, continua, paciência, não desista, amabilidade. Por favor, mais um pouquinho, bondade. Sejam generosos, digam fidelidade. Então, há os frutos do Espírito que nós iremos aprender de uma forma bem descontraída agora, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Eu acho que esse vínculo é o vínculo de nós estarmos junto com pessoas. Porque não existe outra pessoa em que consiga nos unir no seu Espírito Santo. Então, presta atenção. Volta a figurinha, colega. Quando eu decido não estar unido aqui, eu também estou decidido a perder o Espírito Santo. Pastor, como é que você afirma isso? Eu vou afirmar com a Bíblia. Porque o fruto do Espírito é tudo isso. E esses frutos, se a gente tiver ele, a gente vai suportar uns aos outros. Se você ainda tem ele, está pronto ou prestes a perder. Porque o Espírito Santo não é solitário. O próprio Jesus testificou em Mateus capítulo 18, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Ele chama sempre para estar junto. Preste atenção, quando nós falamos sobre amor, repete comigo, amor. Anota, por favor, se você quer aprender algumas coisas que eu nunca falei aqui, separei exclusivo para essa noite. E se eu já repeti, desculpa, mas vamos lá, como se eu tivesse falado nada ainda. Então, o fruto do Espírito é amor. Amor, irmãos, o significado da palavra amor, nessa aplicação aqui, é incondicional. Então, quando eu olho esse retrato, eu falo amor é incondicional. Por exemplo, eu tenho que estar aqui, sem opção.
condicional. Ah, eu vou estar aqui se me revestirem com um bracelete aqui. Não, você não tem opção. Você tem que estar. E quando eu digo que o amor é incondicional, eu vou usar a tese de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, a saber, unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. Preste atenção como é que você acha a palavra condicional, Léo. Condicional é, a terra presta? Não. As pessoas que estavam aqui eram boas? Mas mesmo assim, Deus não perguntou se alguém queria ou não. Ele deu o filho dele de forma incondicional, sem bater na sua porta, sem nada. Ele fez uma oferta sem querer nada em troca. Esse é o condicional. Então esse tipo de amor para viver igreja é o seguinte: eu não tenho opção, fora da igreja eu vou morrer igual os animais não saíram da arca. Se você tirar uma brasa de uma fogueira bem acesa, a brasa vai até falar: não, eu estou aceso, não preciso da igreja não. Sucena, preciso não, estou pegando fogo. Nos primeiros minutos, nas primeiras obras, mas no final do dia, o fogo apaga. E daqui a uma semana, se torna brasa. Então tem gente igual o filho pródigo: ai, estou saindo de casa, ai, meu pai aí vai se dar mal porque peguei a herança dele. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, você tira a onda. Mas vai chegando momento e época em que você vai perdendo agora, porque ninguém está te repondo mais. Você não ouve mais a palavra, não é mais ensinável, não está no lugar de aprender. Então tudo aquilo que você aprendeu é igual um baú. Você agora está só gastando, mas não está repondo. Mas vai chegar um momento em que você está na sarjeta cuidando dos porcos. Aí você vai dizer: caramba, por que eu saí de lá? E nem todo mundo, pai do Pedro, consegue voltar do lugar onde está. Então não tente arriscar. Olha para o irmão do seu lado e fala: não saia. Pastor, é uma noite que você está falando que está com problema. Não tem problema não, irmão. Apenas é a palavra, deixa eu pregar. De repente serve para alguém. De repente você chegou aqui e falou assim: eu vou ao último culto hoje. Vai. Jesus ele vai dizer em Mateus 23 assim: quantas vezes você quis juntar com uma galinha que junta os pintinhos debaixo das asas? E imagine, irmão, galinha que junta os pintinhos debaixo das asas. Frango, irmão. Um animal, o frango você pega ele, acabou. Só que a tipologia ali é uma. A galinha, ela junta os pintinhos debaixo das asas. Repete comigo: galinha guardando o pintinho. Qual a outra ave que está paquerando os pintinhos daquela galinha? A águia, o falcão. Tenta uma águia ou um falcão pegar um pintinho daquele com aquela mãe galinha. Com aquela galinha cuidando dos pintinhos. Pega não. Já falei para vocês, cultos anteriores, eu vi um vídeo na internet de uma mãe que um portão caiu em cima do filho. Ela levantou o portão sozinha. Depois vários homens tiveram que ir lá e fazer o teste. Quantos homens eram necessários para tirar aquele portão em cima daquela criança? E foram vários homens. Aí Deus está dizendo assim: um animal mais frágil estiver debaixo da cobertura, de repente esse animal, desculpa, essa pessoa é você, né? De repente esse pintinho aí frágil é você. Piu, piu, piu. Mas se você estiver coberto nesse lugar, se você estiver debaixo das asas do Onipotente, a sombra do Onipotente, nenhuma ave de rapina vai te pegar. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus nessa noite aí, irmãos. É isso, Carlinhos? Então diga: amor, por favor, incondicional. Alegria. Quem é alegre aqui? Irmão, uma pessoa que é muito alegre, ela é boba ou ela é idiota? Eu já vi um cara totalmente problemático. Por exemplo, o cara tem depressão, o cara está falido, sem dinheiro, ele vive rindo. Quem ri demais é para esconder problema. Isso é uma defesa. Mas agora a Bíblia diz que a alegria não. A alegria que vem de dentro é inexplicável. Ela traz um conforto. Essa alegria aqui, irmãos, dentro desse fruto do Espírito, é a alegria que só a presença de Deus dá. A alegria do cristão, a alegria do Senhor, a nossa força. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, que também nos tornamos alegres com a paz dele, né? Então, essa alegria, ela reflete muito na presença de Deus. Então, para eu viver com o vínculo da paz, para eu ter o fruto do Espírito, eu preciso ser uma pessoa que decido amar incondicional. De repente você fala assim, sobre casamento, por exemplo, eu decidi amar minha esposa, porque o amor também é uma decisão. Não que ela não tenha fruto suficiente para que eu possa olhar e ser conquistado por ela,
Mas para eu que vim de um mundo totalmente confuso, houve da minha parte uma decisão, um princípio de decidir amá-la. Então, quando a gente entende sobre o fruto do Espírito, muitas pessoas falam assim: ah, amor, deixa eu ser tocado. O amor se conquista, o amor é igual uma flor, se regar, ele cresce. É uma decisão. Por exemplo, o galho está seco, se você não decidir molhar, vai secar a raiz e tudo. Mas se você decidir regar todos os dias, você decidiu, você está plantando um amor. Está comigo aí, não? A mesma coisa, então, dentro do fruto do Espírito, a alegria também é manifesta e significativa como a presença de Deus. Então vejam bem, quando você está unido com alguém, você ama essa pessoa de forma incondicional, sem interesse, e você se torna uma pessoa mais feliz e alegre, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus ama. Irmãos, quem aqui tem 2, 3 filhos, levanta a mão. De 2 para cima, 6, 7, 8. Quem tem 2 filhos para lá? Beleza. Fica com a mão levantada, deixa eu fazer uma pergunta, depois você me responde. Você que tem 2 filhos para lá, você gostaria de ver os teus filhos desunidos em casa? Então por que a igreja é? Você gostaria da tua casa um pé de guerra, os filhos não se falam, soco, porrada e bomba? Você gostaria? Um com palavrão com o outro, de forma agressiva? Algum pai aqui gostaria de ver essas coisas? Ninguém, irmãos. Então, a mesma forma também não sejamos nós. Lembrando, não há um problema nenhum aqui, é só a palavra de hoje. Mas vai que alguém precise dela, né, irmãos? Sei lá, né? Vai que Deus esteja falando com alguém aqui, né, Daiane? Né? Contigo não é, você é muito perfeita, né? É contigo, irmãos? É contigo, irmãos? Não, não é com a gente. Isso é com a outra igreja, o pessoal lá da esquina, né? A gente não tem problema, irmãos, né? Sei nem por que a gente está fazendo aqui. Vamos terminar, que o Senhor te abençoe e te guarde. O outro atributo do Espírito é paz. Repete comigo, paz. Vejam bem, vínculos do amor, da alegria e da paz. Paz, a gente atribuiu, e vemos falando aqui sobre o fruto da paz. Ele significa para a gente shalom. Repete comigo, shalom. Quando você está unido com a igreja do Senhor, quando você está unido com seus irmãos, você está declarando shalom. Quando Jesus chegava para cumprimentar os discípulos, né? Embora que eles tivessem as suas diversificações, os seus jeitos estranhos, Jesus nunca deixou de estar com eles. Jesus chegava até a eles e dizia o quê? Shalom. O que Jesus estava dizendo? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Saúde, ok? Prosperidade. Vários adjetivos que a gente pode colocar sobre a palavra shalom. Então, quando você está unido com a igreja, você está declarando para a igreja: shalom, igreja. Olha para o seu irmão e fala: shalom. Fala para ele: shalom, 1 milhão na sua conta. Né? Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora. Não é um sonho, irmãos. Espera aí, irmãos, por favor, olhe para quem está do seu lado e não tire os olhos dela até que eu fale. Você não sabe como é que está a casa dessa pessoa nem a vida dela. Diga para ela: shalom sobre a sua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Olha que coisa linda, estava agora com um jovem, falei: cara, você veio para o culto de manhã, eu vi tua esposa aqui, eu sei. Um jovem me ligou e precisava de um discipulador, e eu vim cuidar desse jovem, estou aqui no culto com ele. Olha só, shalom, não é lindo, cara? O cara poderia estar namorando, não, poderia estar deitado, dormindo, fazendo qualquer coisa. Ele resolveu fazer um shalom na vida de alguém, ser um amparo na vida de alguém. Resolveu ser uma peça de quebra-cabeça para a vida de alguém. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Repete comigo: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Mais uma vez: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Mais uma vez: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, Kelly. Mais uma vez: nada faltando, nada quebrado. Agora para o inferno saber que nós estamos aqui. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Dá um grito de glória! Ei! A palavra paciência também, que é um dos frutos dos 7 do Espírito aqui, ela diz muito sobre virtude de suportar. Então suportar também é uma virtude, né? Virtude é um diferencial, né? É que você vê na vida de alguém ou do outro. Ou seja, a mesma pessoa que deu errado com você pode dar certo com o outro. Por quê? Porque o outro tem virtude e você não usou ela. Está entendendo? A mesma pessoa. E a gente vê isso às vezes com cela, por exemplo. Uma pessoa fica parada, estática numa cela e muda de cela, vai para outro líder e desabrocha, né? Avança tudo. Então, irmãos, é tempo de recuperar essa virtude aí, porque existem pessoas passando na sua vida e você precisa marcar a vida delas.
Vou repetir mais uma vez. Existem pessoas passando pela sua vida e igual das vestes de Jesus saiu virtude para curar aquela mulher de sangue. Você precisa também curar vidas que Deus tem lhe dado para você, ok? O outro fruto significa amabilidade. Repete comigo, amabilidade. Olha quanta coisa generosa. Amabilidade significa atitude de bondade ou gentileza. Ser uma pessoa gentil. Já experimentou, antes de você cobrar as pessoas, como está o seu dia? Tudo bem? Porque a gente só liga para cobrar, né, irmão? Ligou para cobrar. E aí, varão, tá precisando de alguma coisa? É difícil isso, né, irmão? Igual eu fui aqui perguntar ao Márcio, o que você quer de presente? Me dei mal. Aleluia. Aleluia, né? Márcio, o que você quer? Uma bicicleta elétrica. Jesus, fazer aquela de carrinho. Vai, solta aí. Não dá, pessoal. O Márcio não vai. Deixa ele. Fica aí, Márcio. Quer uma camisa do Flamengo? Quer? Beleza, fechou. Camisa do Flamengo. Aleluia. Presta atenção. Ó, eu sou tricolor, gente. É melhor do que uma bicicleta. Pastor ir na loja do Flamengo, o pessoal vai querer tirar foto, né? Aí, pastor! Ô, irmão, não é para mim não, é para um amigo meu, irmão. Até explicar já era. Então presta atenção, a amabilidade é um ato de generosidade. O que é generosidade? Ceder o lugar ao próximo, dar razão ao próximo, não questionar. Questionar com um superior seu é dar um tiro no pé, irmãos. Todos aqueles que questionam com um superior seu, seja num trabalho, em casa, na igreja, cara, você está arrumando um problema, cara. Quem pode manda, obedece quem tem juízo, irmão. Pronto, acabou, bota a significância no bolso, irmãos. Seja dobrável, irmão. Amabilidade. Ah, mas o líder também que está por cima pode se dobrar? Pode, mas ele sabe o que está fazendo aquilo, irmãos. E o tempo vai explicar as coisas. Amabilidade, ou seja, um ato de gentileza. Por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que já chega entrando, né? Já deu bom dia para alguém? Você vai pegar um BRT, um ônibus, um Uber. Por favor, estou com pressa. Cruz, credo. Sai daí. Agora você chegar em algum lugar no qual você está pagando por aquilo e demonstrar uma ação de gentileza para a pessoa. Bom dia, como está o seu dia? Está bem? Cara, mudou tudo, mano. Mudou tudo. É o fruto do Espírito que a gente precisa exercer. Pastor, onde está isso tudo? Dentro da unidade, irmão. Porque a gente precisa usar isso dentro e fora da igreja. Está comigo aí, não? O outro fruto é bondade, reflexo da natureza divina. O outro fruto é fidelidade. Irmão, fidelidade, o último fruto. Repete comigo, fidelidade. O que é fidelidade? Alguém falou assim, somente a morte se separe. Quando você vai casar no ministro do evangelho, aí ele diz assim, até que a morte separe, você diz sim, né? Aí na primeira crise você abandona a esposa. Quantas pessoas você vai falar aqui? Aí, pastorzão, minha última igreja. Aí, pastorzão, ninguém me tira daqui. Infiel, irmãos. Não souberam suportar o dia mau, irmãos. Infidelidade. E o fruto do Espírito não dá para você ser infiel, irmãos. Você precisa ser fiel a todos. Tem que ser um fruto seu. Tem que ser uma prática sua. Fidelidade, meu irmão, o que mais está se acabando hoje. Todo mundo está infiel a tudo, irmão. Você é dizimista? É infiel. Você pega o dinheiro da sua esposa para jogar? Você é infiel. Você dá o tempo devido para a sua família? É infiel. Então nós somos roubadores, somos infiéis, e é um fruto do Espírito. Eu preciso mandar essa mensagem para minha alma hoje. Alma, seja infiel, seja fiel a tudo. A tudo. E esses são os frutos que nós precisamos comportar e praticar. Vejam bem o que ele diz em Efésios capítulo 4, no verso 3. Façam todo o possível. Façam o quê? Diga, todo o possível. Mais alto, todo o possível. Para manter unidos no Espírito, ligado pelo vínculo da paz. Presta atenção o que está colocado aqui, façam todo o possível para manter. Quando ele fala a palavra manter, é porque já existe. Então ele está dando uma condição para a gente. Por favor, cultive, mantenha o que eu já fiz.
Ninguém vai criar um vínculo da paz. Ele já existe. Nós iremos ver do versículo 7 ao 10 que o vínculo da paz foi quando Jesus se entregou, morreu, estabeleceu a igreja e disse assim: ó, eu morri por vocês, agora sejam unidos. Então ele manda ser estabelecido com o vínculo da paz, que é o vínculo do Espírito Santo. Ele é paz, a forma corpórea de pomba, a paz que excede entendimento. Quem deu? Só o Espírito Santo, irmãos. Você está agitado tudo, mas você lembra que tem o Espírito Santo, ele catuca você e fala: opa, peraí, não posso perder o controle. Você levou uma fechada de trânsito, você foi ativado o seu modo nervosismo, né? Você não pode sair porque você porta o Espírito da paz. Não existe crente estressado e nervoso, irmão. Vai orar, irmãos. E isso é todo dia. Estou dizendo até para quem tem, pode perder isso. Então todos nós temos que ser alertados com isso. Então ele diz assim: façam todo o possível para manter unido. Para manter unido. Então já existe. Então, ô amado, ninguém vai criar uma unidade. Ela já existe. O que ele quer? Que a gente não destrua. E quantos de nós como igreja tem destruído aquilo que Cristo construiu? Quando ele diz sobre o vínculo da paz, atenção, quando ele diz sobre o vínculo da paz, já existe. O que eu tenho que fazer? Manter. É como se ele desse o jardim para mim e fala assim: cultiva o jardim. Então você não vai criar nada, você não tem poder de criar uma paz. Você tem poder de governar com ela, com o Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então eu não vou criar nada, mas eu preciso cultivar. E agora, uma vez que eu não ajudo, também não posso atrapalhar. Eu não posso ir contra a igreja do Senhor, senão eu vou contra o Senhor da igreja. Então, uma vez que eu não tenho poder de construir, somente consolidar, eu também não posso destruir. Eu não posso quebrar vínculos. Eu não posso destruir a igreja do Senhor. Eu não posso amaldiçoar a igreja do Senhor. Eu não posso dizer que crentes não prestam. Eu não posso dizer que o ministério não presta. Eu não tenho esse direito. Eu estou amaldiçoando o corpo do Senhor. Essa igreja toda ruim que a gente diz por aí, a igreja não presta, crente não presta. Jesus é apaixonadão por ela, apaixonadão por ela. Por muitas vezes a gente canta assim: amar como você, para com isso, irmão. Que conversa para boi dormir, irmãos. A gente precisa ser isso na prática de verdade. Tem alguém para dizer um amém? Olha o que Efésios capítulo 12, verso 14 vai dizer Paulo, capítulos anteriores: porque Cristo é a nossa paz. Ah, irmão nervosinho, Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo e derrubou o muro da inimizade que nos separava. Repete comigo assim: qualquer muro de diferença, bate o pé no 3, 1, 2, 3, cai por terra. Agora, não sei se para você é simples fazer essa leitura, mas deixa eu pegar as questões que eu tenho trazido para vocês de cultura. Irmão, judeu naquele tempo antigo lá é judeu mesmo. Você tem o reflexo de Jesus conversando em João 4 com a mulher samaritana. A mulher dá um fora em Jesus. A mulher dá um fora. Ele fala assim: tem um gole d'água aí. Meu irmão, não se nega água para ninguém. A mulher falou assim: ué, tu é judeu, tá falando comigo por causa de quê? Você é um fora, não é, gente? Você é um fora, não é? Gente, pelo amor de Deus, tinha que ser mais um pouquinho educado. Oi, Messias, tudo bem? A mulher dá um corte em Jesus, dá um forão nele. Então, se os judeus e samaritanos eram diferentes, agora, colocando aqui no Novo Testamento, aqui, na categoria de Éfeso, os judeus que existiam em Éfeso, eles odiavam os gregos daquela ilha, porque todos os gregos eram idólatras, todos os gregos eram maldizentes, eram feiticeiros, como vocês aprenderam no culto anteriores. Então havia muita separação. Mas olha o que o texto diz: porque Cristo é a nossa paz. Paz de quem? Paz dos judeus e também paz do gentio. Irmãos, às vezes a gente passa do outro lado da rua para não falar com aquela pessoa, e Deus está querendo acessar ela. Eu estou dizendo, irmãos, claro, dentro de um contexto aqui, não são todos, né? Ah, pastor, tem que ser todos. Espera aí, irmãos, eu estou dizendo de pessoas que a gente pensa diferente. Não estou dizendo de pessoas que têm vínculo com o pecado. Vínculo com o pecado afasta, mas pessoas que pensam diferente, a gente precisa tolerar. Você imagina quantas pessoas já saíram daqui porque pensam diferente de mim? Boba elas. Aí está em outro lugar agora, deve estar pensando: poxa, também penso diferente desse pastor. Isso não vai mudar, porque eu sempre tenho o meu grau de achismo. Por isso que ele pede humildade, para eu não ser soberbo.
e achar, no lugar do pastor eu não faria isso, no lugar do meu professor não faria isso, no lugar do meu pai não fazia isso. Só que você não é professor, você não é pai, você não é pastor. Glória a Deus. Guarda o aleluia desse irmão, Pai. Então o muro foi quebrado. O que foi quebrado? O muro. O que é um muro? Divisão. Se a igreja se amasse uma ao outro, meu irmão, a gente já tinha explodido a tampa da chaleira. Se a igreja estivesse se amando um ao outro, os postes, você passava na esquina, os postes estava dizendo glória. Poste de concreto estava dizendo glória. Eu não duvido nada que coisa extraordinária, como eu falei, claro, fantasiando aqui, coisa extraordinária estava acontecendo entre nós. Se a igreja se amasse de verdade, não teria violência aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Isso mostra a nossa separação. Isso mostra o quanto nós somos desunidos. De manhã eu falei, quero repetir aqui. Se tem alguma religião que é desunida, bem-vinda a essa casa aqui. Eu não estou dando margem para você que não é cristão, não se converter hoje, não querer fazer parte da igreja. Mesmo desse jeito, ainda vale a pena estar aqui. Mas eu nunca vi um pai de santo falar mal de outro. Já viu, não? Vi não. Se você já viu, é porque ele não é pai de santo. Se for de verdade, não fala. Eu nunca vi um padre entrar na internet para falar mal do outro. Quer ver uma ética? Não se abre uma igreja católica do lado da outra. Existe espaço de geografia. Agora, o que tem de pastor brigando na internet, o que tem de gente crente brigando na internet, se tem alguém que arrasa com a internet, que faz vergonha, é a gente. É a gente. Então o muro da separação acabou, irmãos. De manhã eu falei e volto a repetir. Quem já foi da Universal? Quem é a Universal? Eu sou Universal. Tu é da Universal? Vai pra lá. Era, tá. Certo. Tem muita gente que critica a Universal. O Márcio ali viveu a vida inteira. Márcio, esposa, levanta a mão, irmão, por favor. A vida inteira. E ele às vezes chega aqui e fala: nossa, eu aprendo muito, me chama de professor, de mestre. Aí dele falar mal da Universal. Porque se ele está vivo hoje na fé, a Universal guardou ele há muito tempo. Do jeito esquisito que ele fala que era, guardou ele há muito tempo. Irmãos, quando você está doente, você sabia que não tem vaga no hospital? Você vai para onde? Você vai para a UPA, irmão. A Universal está aberta amanhã e a gente está fechado. A Universal está aberta na terça e a gente está fechado. A Universal tem 7 cultos e a gente só tem 2. Nesse meio tempo que eles estão abertos e a gente está fechado, Fábio, tem gente querendo tirar a vida passando em frente. E é o atendimento do UPA. Paulo manda assim, ao dizer, uns pregam por interesse, outros pregam por vaidade, outros pregam por qualquer tipo de coisa. Deixa que o evangelho seja pregado. Uma vez que a pessoa se rende a Jesus, o próprio Jesus, através do Espírito Santo, faz o que ele quer da vida dessa pessoa. Se tiver que permanecer lá, vai permanecer. Se tiver que sair, vai sair. A mesma coisa. Tem gente que vai chegar até o evangelho um dia, vai entregar a vida para Jesus, mas primeiro vai conhecer um santo da vida. Vai entrar numa igreja católica, vai fazer um sinal da cruz de forma bem razoável, vai pegar um folhetim da missa, mas de repente ela quer a verdade, igual Cornélio, estava dando esmola para um anjo, mas sem saber o que estava fazendo. Cornélio, irmão, não estou falando heresia não, Cornélio, Atos 10, estava dando esmola para o anjo, de repente Deus viu tanta fé no coração desse católico que falou assim: vou mandar um avivalista te pregar aí, pregar para você. Cornélio era idólatra, irmão, romano, pregando lá, fazendo ofertas e cultuando anjo lá. Na idolatria dele, de repente Deus dispara um anjo do céu e fala: Cornélio, chama Pedro. Quem mandou chamar? Pedrão. Pedro chega lá e prega e todo mundo se converte e batiza. Estou falando, irmãos. Estou falando. Quem somos nós na fila do pão para dizer que a gente está correto, irmãos? Está comigo aí, não? Você sabia que pode ter um irmão, amados da igreja católica, meus amados primos, Deus abençoe. Você sabia que pode ter alguém na igreja católica agora mais interessado no que o padre está falando do que um crente interessado no culto que o pastor está falando? Você vê um católico, ele é rigoroso. Ele é rigoroso. Ele ora, estava essa semana com uma pessoa, ela falou assim: eu rezo o terço 5 vezes de manhã, 5 à tarde e 5 à noite. Eu falei: tem gente que não lê nem um capítulo, irmão, da Bíblia. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Uma adoração igual a de Cornélio, Deus tira do lugar errado e transporta no lugar certo. Agora tem gente de lá que Deus quer trazer daqui. Tem gente que está aqui e não valoriza o que está sendo falado e a forma que está sendo falado.
E aí, irmãos? Por favor, tem alguém comigo aí? Dá um sorrisinho assim, sem graça. Estamos bem, né? Fala para o irmão do seu lado, somos crentes. Somos crentes. Somos crentes que não somos nada. Somos o pó da rabiola. Então o muro acabou. Lembra que eu falei de judeus e gregos? A mesma coisa, quer ver uma coisa? Quem está brigando agora em Israel lá? Irã, claro, no tempo antigo, os medos e os persas, que é o Irã, né? Os medos e os persas. Essa guerra já houve, irmãos. Essa guerra já houve. Eles estão brigando agora. Mas qual é a guerra lá? É territorial e religiosa também. Quem é o povo do Irã? Os muçulmanos. Quem é o povo de Israel? O povo de Isaac. O mesmo pai, o pai de Abraão, teve Isaac e teve Ismael. Os dois estão se brigando. Se o muro quebrasse, claro que quando Jesus voltar, isso tudo vai acabar, porque ele diz: todo olho verá e toda língua conversará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas se quebrasse o muro, pastor, se quebrasse o muro, a Bíblia não é ser Bíblia. Poxa, irmãos, tem muçulmanos se convertendo, irmãos. Você não vê essas páginas de reportagem verídicas aí, muçulmanos tendo uma visão de Jesus, um sonho de Jesus, Jesus aparece para eles. O Senhor quer salvar todos, irmãos. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da plenitude do Filho de Deus, irmãos. E às vezes você não é nem muçulmano, mas é crente brigando com crente. Um gentil, o que é gentil? Para mim, gentil é a pior espécie que existe, que somos nós, né? Aí, Solange, é o sujo falando do imundo. O sujo falando do imundo. Dois gentios, eu era um gentil. Quem é o outro? Aí você fala, o que é gentil? Gentil, irmão, é o catarro, tá? É o que não presta. Jesus falou: eu vim para que os meus não me receberam, deu o poder de ser chamado filho de Deus, todos aqueles que receberam. Então houve uma negativa dos judeus, e nós que somos gentios, que nunca ouvimos, o evangelho vai chegar no Brasil, vai chegar no Rio de Janeiro, vai chegar em Bangu. Chegou para mim, para você, irmão gentil, irmão. A vida inteira bebendo, se prostituindo, em baile funk, um monte de lugar. O evangelho me pegou, irmão. Um gentil desse, irmão, sem nada de bom para oferecer, uma família totalmente idólatra, nascido numa casa onde tinha muitos jogos, brigas, separações, zero de união familiar, e hoje estou falando de tudo que não vivi. Graça, misericórdia, favor imerecido. Como é que eu vou levantar um muro se Deus quebrou esse muro para eu ter acesso a ele, e eu vou levantar um muro para o meu irmão? Negativo! Conflitos judeus e árabes. O mundo está desabando. Conflito entre crente e outro. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Repete comigo: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Estou acabando. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mais alto: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Sozinho agora vocês. Quem aqui se declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Ótimo. Então não tem nada diferente entre a gente, correto? Quem aqui se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ok, não tem nada diferente. Você não foi não ainda? Mas vai. Levanta a mão pela fé assim para não ficar, senão o diabo te pega aí. Vamos lá. Levanta a mão. Quem já se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Levantou as duas, agora está com medo, né? Carlinhos, levanta a mão também, Carlinhos. Fica feia assim a foto. Vamos lá. Levanta a mão quem ama Jesus. Isso. Levanta a mão quem já é batizado. Isso. Não somos batizados na mesma água? Por que a gente vai ser diferente, irmão? Imagine só, o batistério está aberto aqui, vem o irmão Carlinhos no próximo, a irmã do lado, qual é o nome dela? Oi? Kelly, se fosse hoje, você se batizaria? Enche lá, pessoal, rapidinho. Você não sabe que você está brincando, filho. Você não sabe, você não tem noção. Você não... Não é, varão, né? Imagina só, a Kelly vem aqui, Kelly, né? A Kelly se batiza, ela vem aqui, deixa a imundícia de pecado dela. Aí vem um Carlinho e fala assim: não quero me batizar não, porque a sujeira da Kelly, o sujo falando mal lavado. Irmão, sabe qual é o segredo da vida? Pergunta para mim o quê? É a gente se sentir pior de todos. No momento que Davi pecou, tinha um cara que estava tocando pedra em Davi. Os generais dele falaram assim: Davi, a gente vai passar o cerol nele e cortar a cabeça dele. Davi falou: não, deixa.
Quem sabe, no vexame que ele está falando e aquilo que ele está declarando sobre a minha vida, Deus acha misericórdia em mim. O segredo do evangelho é você sempre se achar o pior. Não estou falando para você baixar a tua autoestima nem nada, mas nunca se sinta superior nem melhor a ninguém. E se você tiver alguma dádiva, algum dom, distribua. Dê para alguém. Se tem conhecimento, passe. Se sabe alguma coisa, passe adiante. Essa é a graça e a virtude de um cristão que quer andar unido. Está comigo aí, não? Então ele diz, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Fazemos parte do mesmo reino. Iremos para o mesmo céu, sim ou não? Servimos ao mesmo Jesus, sim ou não? E mesmo Pai, sim ou não? Temos a virtude do mesmo Espírito, sim ou não? Então não podemos ser diferentes. Devemos ser iguais uns aos outros. Um só Deus e Pai de tudo, ao qual está sobre todos e em todos, e vive por meio de todos. Olha que colocação importante do versículo 7 ao 10, no qual nos remete, mais alguns minutos só, no qual nos remete, nós entendermos tudo que nós já falamos aqui acima, essa 1 hora que eu estou com vocês, o porquê disso tudo. Preste atenção no verso 7. Cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as escrituras dizem, atenção, ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao seu povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Repete comigo, subiu e desceu ao mundo inferior. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima dos céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Que tipologia incrível. Alguém já ouviu falar naquela parte pentecostal assim? Não, Jesus foi no inferno e pegou a chave da morte. Lembra, Carol? Lembra? Alguém já viu essa tipologia? É verdade, só que não existe chave. Essa coisa de chave, uma tipologia. Por exemplo, quando você lê o livro de Apocalipse, você vê ali um dragão que saiu do mar, um chifre de 7 cabeças. Isso tudo são uma forma poética de você falar de poder, e alguns deles de geografia, né? Dar um nome a alguma coisa, significado a alguma coisa. Quando o texto diz, no verso de número 9, por favor, verso 9, jovem, note que ele diz, ele subiu, repete comigo, subiu. Por certo, significa que Cristo também desceu no mundo inferior. Por que a gente não deve desistir da igreja? Por que a gente não deve ser desassistido por ela e se infiltrar nela e se esforçar para estar nela? Porque alguém há 2.000 anos atrás, não abriu a boca para nada. Foi levado num tribunal e no outro, e todos falaram assim, lava minha mão, esse cara não tem nada que eu possa puni-lo. E mesmo assim, resolveram zombar. Alguém disse para ele, salva-te a ti mesmo agora. Puseram uma coroa de espinho, alfinetando a sua cabeça, pegaram uma cruz que era de outro ladrão em toda a Páscoa, soltava alguém e tiraram um só, dizendo assim, nós temos um criminoso muito perigoso e um homem aqui que dizem ser o rei dos judeus. Dizem, quem vocês escolhem soltar? Solta Barrabás, o perigoso, e prenda esse homem. O que ele fez? Isaías 53, foi chicoteado, ferido, transpassado, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Morreu, foi pendurado. Um cenário diferente. A vergonha dele foi exposta. Cobriram ele com a pele, com um pano, 40 chicotadas romanas nas costas, uma coroa de espinho. Alguns vão dizer que não foram pregados aqui, porque aqui dissolve para cá. Dizem que o prego veio aqui no pulso, para que não possa fugir daqui. E são estudos. 2 pregos nos seus pulsos, que fosse. 2 pregos nos seus pés, colocado nessa posição que a gente conhece muito bem. E ainda poderia amaldiçoar e dizer, Carlinhos, por que você não toma uma decisão? Fulano, por que você não toma uma decisão? Em vez de ele jogar na cara de todo mundo, ele disse assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E esse homem agonizou naquela cruz. Não sei se você sabe que ele teve que contrariar a sua própria força aqui para respirar. Então ele puxava e respirava. Você sabe muito bem, se você pegar a sua mão sem nada, por 5 minutos ela vai pesar. Se você botar 1 quilo na sua mão, 2 quilos, 3 minutos vai diminuindo. Dependendo do peso que você está,
você vai aguentar segundos. Imagine ele tendo que sustentar o próprio corpo. E cada vez que ele afrouxava, ele morria sufocado. Ele foi asfixiado. Não abriu a boca. E no último suspiro ele diz: perdoa, Pai, porque não sabe o que faz. Ao invés de colocar na cara da gente que a gente não presta, ao invés de cuspir na nossa cara, dizer que nós somos ingratos, ele decidiu perdoar vocês. Ele decidiu me perdoar. Isso não me constrange, eu estou muito fora daquilo que é o Evangelho. Estou muito fora. Você não tem essa cena na minha cabeça. Isso não, para mim, mexe comigo. Se isso para mim não me deixa pensativo, eu estou muito fora. Eu não estou conectado com Deus, porque não é possível. Ele sofreu, irmãos, 100% homem. E ele ainda puxa o último suspiro e diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Vem um homem, furou ele do lado. Ao invés de sair sangue, saiu água. Teve uma luta para pegar o corpo dele. Me dá aqui, para cumprir a profecia que seria sepultado num lugar puro, virgem ainda, não utilizado por ninguém. José de Arimateia pegou. Alguém investiria no defunto, irmão? Se não sabia que ele ia dar lucro, irmão? José de Arimateia sabia da profecia. Ele pegou e investiu no corpo morto. Essa mesma colocação de José de Arimateia foi Jesus em você. Você estava morto no mundo, sem valor nenhum. José de Arimateia colocou Jesus dentro do túmulo dele, porque sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Por isso que você está nessa igreja, porque o Senhor sabe que Ele vai ressuscitar você. Alguns já foram ressurretos. Uma hora a tua pedra é removida, essas ataduras que te prendem saem. Uma hora você vai contemplar a visão do dia. Uma hora você vai ter a experiência com Deus. Uma hora a sua sorte chega. Uma hora o Senhor chama pelo nome. Uma hora você sabe dessa situação difícil, tenebrosa. Uma hora essa depressão vai embora. Uma hora essa enfermidade sai da sua vida. Uma hora a pedra vai girar e você vai sair, porque Ele desceu e pegou a chave. Ele disse para Satanás: imagina agora ele entrando naquele inferno, e a Bíblia diz que a presença dele é gloriosa. Ele recebeu um corpo glorificado, e a gente sabe que no inferno havia umas trevas, havia uma festa, todos eles estavam comemorando: matamos o Filho de Deus unigênito, agora a vitória é nossa, vamos destruir os outros filhos de Deus. E de repente veio aquela luz entrando pelo inferno, e a luz resplandeceu sobre as trevas, e ele disse: ei, o que estava morto reviveu. Alguém aí, meu irmão? Já teve a experiência? É uma coisa ruim, feia que eu vou falar, mas você já teve a experiência de você estar falando de alguém e não muito bem, a pessoa chega por detrás de você? Está falando de mim? Alguém já teve essa experiência? Tanto você falando, ou de pegar alguém falando de você? Alguém aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. Não levanta a mão porque eu pedi. Alguém já viu alguém falando de você pelas costas? Você chega, o teu nome está sendo falado? Já teve? Agora do outro lado ruim, você já falou de alguém estava chegando? Também. Obrigado por confessar seus pecados. Você imagina o inferno, descosta. Matamos, acabamos com ele, mandei os romanos dar 40 chicotadas. O soldado, foi eu que impulsionei o soldado lá, acabamos com ele. De repente, o nome falado chega por detrás. Está falando de mim, fala na cara. Tem alguém comigo aí? Ele é a luz que resplandece sobre as trevas. Quem ama Jesus faz barulho nessa noite aí, meu irmão. Ei! Eu acredito que a presença, porque o inferno é trevas, e de repente a luz entra em choque, com as trevas, e ele chega. Essa tipologia da chave do inferno, ela existe, mas é uma forma metafórica de você dizer sobre poder e autoridade. Nesse momento, todos eles foram desmantelados. O plano foi frustrado de Satanás. Ele pegou a chave da morte, da vida, porque ele se deu, morreu, e aquilo no qual ele se entregou, agora ele é Senhor. Ele é autor e consumador da nossa vida. Ele dá e ele tira. Alguém que ama Jesus, se com ele nós morremos, com ele também nós ressuscitaremos. E essa é a graça. Não dá para ficar longe daquilo que Jesus ama. Repete comigo bem alto: o Senhor ama a igreja, sofreu por ela, se entregou por ela. Diga mais alto ainda: isso precisa me constranger. Pronto.
ponto, etc. e tal. Dão glória a Deus se você está avivado aí. Agora ele termina dizendo assim sobre a igreja. Hoje é a igreja, tá? Ele diz assim no verso 11: ele designou alguns para apóstolos. Repete comigo: apóstolos. Outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Não tem como você não se apaixonar por uma figura de um líder, no qual o Senhor constituiu. O dom profético do profeta, o dom profético do apóstolo, o dom profético do evangelista, o dom profético dos pastores, dos mestres, foi Deus que constituiu eles. Lembra que semana passada foi dia do pastor? Lembra do que eu falei aqui? Jeremias 3,15: eu vos darei pastores que vos apacentem. Aquilo que está no coração de Deus, Deus entrega as suas ovelhas. E o texto diz que ele mesmo designou. O que é designar? Enviar. Ele enviou apóstolos para vocês, ele enviou profeta para vocês, ele enviou evangelistas, pastores e mestres. Para que tudo isso, pastor? Que exposição eclesiástica é essa? Não é isso. É que esses homens foram habilitados a mover o sobrenatural sobre a sua vida, a trazer um conhecimento que outrora não era conhecido por vocês. E isso está explicado no verso 12. Eles, esses pastores, esses apóstolos, evangelistas, esses mestres, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. O que eu estou fazendo aqui 1h10? Edificando o corpo de Cristo com a palavra. Algum desses dons eu estou utilizando. Quem entende isso aqui? Algum desses dons eu estou sendo um instrumento poderoso através desse microfone para edificar a fé da igreja, da noiva do Senhor. Então esses são responsáveis. Quem são responsáveis? Os líderes que Deus coloca. Esses são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quem aqui um dia aprendeu, nem que seja um pouquinho, 1% já aqui? Obrigado pela sua honestidade. Quem já aprendeu um pouquinho? Quem já aprendeu mais um pouquinho? Quem já aprendeu um pouquinho do pouquinho? Quem já aprendeu bastante? O eunuco está vindo de Israel. Ninguém se preocupou em ensinar para ele. Aí o eunuco está saindo de Israel indo para sua casa. Aí ele está com o livro na mão. Aí o Espírito Santo fala assim: Felipe, se aproxima dele lá. Olha o diálogo dos dois. Felipe se aproximou e falou: eu vim aqui porque Deus mandou. Beleza. O que você está lendo aí? Não sei. Você não entende não? Não tem ninguém para me explicar. Muitos de vocês liam a Bíblia, mas não entendiam. Verdade ou mentira? Mas para que existem esses homens? Para que existe um pastor? Talvez a figura de pastor para você é um masoquista, alguém que gosta de mandar. Não, aqui você não vai ver isso nunca. Aqui é aquele que vos ensina a palavra da verdade, com sabedoria e inteligência. Então Deus deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro pastor e para mestre. Olha que virtude. O texto diz para a gente que há uma completude nesses ministérios. Esses ministérios são achados aqui de forma normal, clara. Presta atenção. O apóstolo está aqui. Faz assim com a tua mãozinha para cima. Apóstolo. Faz assim, joinha. Passa na cara do irmão. Fala: esse aqui é o apóstolo. É um prazer. Isso. Apóstolo aqui. Faz, minha filha. Apóstolo. Isso. Ó. Aqui, ó. Apóstolo está aqui. Abre a mãozão agora. Vamos lá. Apóstolo está aqui, correto? Vai tocando. Esse aqui é o profeta. Vai falando, senão não vai gravar. Profeta. Esse aqui é o evangelista. Esse aqui é o pastor. Esse aqui é o mestre. Já entendeu isso aqui do 5 ministério? Olha aqui. O evangelista, faz assim, por favor. Qual o maior dedo aqui? Do evangelista. O evangelista é aquele que tem um dom da palavra, aquele que fala, o coração derrete, as almas se convertem. É o dom da palavra. Talvez nem o pastor tenha um dom. Talvez o pastor saiba ensinar, apacentar, abraçar. Mas, irmão, o dom profético do evangelista é aquele que está à frente da obra. Dá um microfone para ele na praça pública. Acabou, meu irmão. Acabou. Manda ele falar de Jesus. Acabou. É o dom evangelístico. É o dom de ganhar vida. É um batismo. É o Paulo. Um baita de um evangelista. Esse é o dom evangelístico. Esse é o dom profético. Hoje foi discutido isso mesmo. O dom profético, as pessoas falam, acho que é profecia, de visão. Irmão, quando você não tem essa afinidade do mundo invisível que Deus descortinou para você, você tem base na palavra para profetizar segundo ela. Eu te mostro biblicamente. Ezequiel 37, o Senhor manda profetizar no vale dos ossos secos. Ezequiel disse assim, sobre a tua palavra eu vou profetizar.
Então você tem a Bíblia como texto, o Senhor está escrito, o Senhor é assim, o Senhor quer dessa forma. Isso é um dom profético. E através desse dom profético você pode aflorar, não que você vai deixar a palavra de lado, você pode descortinar a partir daquilo que você conhece da palavra, o mundo espiritual. Lembra que eu falei? Deus não dá nada explicadinho, explica no caminho. Você usando a palavra para profetizar, daqui a pouco você está falando em línguas profetizando, daqui a pouco você está tendo visões do terceiro dos céus, do segundo dos céus, daqui a pouco você está tendo sonhos, revelações. Por quê? Porque esse é dom. Então eu tenho o evangelista, eu tenho o profeta. Bota o dedo de profeta do lado aí, por favor. Agora aponta no nariz. Se você conseguir tocar no nariz, a pessoa fala: assim diz o Senhor, essa noite tu pagarás o meu lanche. Você foi ou não foi usado agora por Deus? Quero ver se tu é profeta, porque no Antigo Testamento todo profeta era testificado com aquilo que ele falava, acontecia. Fala para o irmão do seu lado: por favor, não jogue meu dom profético fora. Pague o meu lanche. Dá validação ao meu ministério. Amém, amém. Posso ouvir um amém? Estou terminando. Ei, o que eu falei desse aqui? Não é um tiro. A irmã fez assim, ó. A irmã já fez assim, ó. Não, isso aqui é o dom profético, aquele que aponta, que dá direção. Olha o dom profético, dando direção. Ó. Vai para lá, vai para cá, faz isso, aquilo, tudo outro. O dom aqui, o dedo do meio, é o evangelista. Aqui eu tenho o pastor, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que apacenta. E aqui eu tenho o mestre, cara. Uau! O menorzinho, meu filho, deles aqui é o mestre. Ah, pastor, significante demais. Só que Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 12 que às vezes o membro menos importante é o mais importante. Talvez ele é o menos perceptível. Numa mão dessa aqui é mais fácil olhar esse dedo, é mais fácil ver que esse aqui mexe para lá e para cá. Mas esse aqui é fundamental. Por quê? O pastor não prega sem a palavra. O evangelista não vai à frente de um trabalho sem a palavra também, né? E o profeta não fala sem base na palavra. E o apóstolo não apacenta, não cuida sem também a palavra. Então a palavra é fundamental. Agora eu não esqueci do último aqui. Esse tem um dom especial. Esse aqui é aquele que cuida e tem habilidade. Para ser esse cara, ele já passou nisso tudo. Não tem como ser aqui e depois ser aqui. Não. Primeiro ele foi buscar o conhecimento da palavra. Depois ele foi apacentar. Depois ele foi evangelizar, apacentar, dar no mesmo. Depois ele foi profetizar, para que depois Deus possa... Entende quando a Bíblia diz buscar os dons com zelo? Ou seja, isso aqui é uma caminhada. Não é do dia para a noite. Ninguém é apóstolo. E não é sobre título. Ninguém é apóstolo do dia para a noite. Ninguém, sabe, é nomeado sem a função, sem ser o tempo dessas coisas. Aí presta atenção. Eu vou pegar, pega esse dedo aqui, por favor. Todo mundo olha para cá, por favor. Terminei já. Pega esse dedo, tenta encaixar ele aqui, nesse aqui. Ó, leva ele. Não mexe nesse aqui não. Eu quero que você encaixe esse dedo. Qual o nome dele, Mindinho? Esse aqui. Dedo acusador. Ó, pega esse dedo e encaixa aqui. Dá não? Pega esse dedo e encaixa aqui. Pega esse dedo, vira de frente aqui, ô Anabela. Encaixa aqui. Dá não? Não tem como. Eu não mandei encostar, mandei de frente. Tem como não? Agora presta atenção. Por que eu digo que o apóstolo é completo? Assim que você vai entendendo, você vai dando glória. Eu não estou mexendo neles, tá legal? Eu apenas vim aqui, ó. Eu consigo orientar o profeta, eu consigo orientar o evangelista, eu consigo orientar o pastor e eu consigo orientar o professor. Está entendendo? Essa é a visão de Deus. Então cada um fica naquilo que foi chamado. Hoje na mesa eu botei a mão para os pastores e falei: quais são os seus dons? Gente, para minha surpresa, a pastora Delmara falou assim: ó, eu tenho isso tudo aqui, ó. Eu sei que ela tem, ela é muito avantajada. Ela botou a mão, eu pedi para cada pastor: vem cá, Jéssica. Eu falei assim: cada pastor, por favor. Obrigado, né, Ilma? Eu falei: cada pastor, bota a mão aqui. Não, é assim não, fica assim só. Eu falei: cada pastor, bota a mão em qual dom você tem. Agora segura os 4, Jéssica. Segura os 4 dedos, meu. Isso, minha filha. A Delmara falou: eu sou isso aqui. Eu falei: eu sei que você é. Cadê ela, gente? Ai, aleluia. Pastor Charles, na maior humildade, sandália da humildade, pastor Charles falou assim: eu só sou esse aqui, ó.
Ele é muito mais que isso, né? Eles são completos. A gente está conversando hoje em mesa, que a Aline comentando, eu também sei disso aí, quem conhece igrejas e pastores aí fora, a Aline dizendo, e outras pessoas também testificaram, que quando você vai conhecendo um pastor em rodas, é aquelas piadas obscenas, aqueles meio palavrão, aí você olha, anda com esses homens aí, cara, os caras não tem, são esquisitos, mas não tem pecado, não tem mulher fora, não tem roubo, não tem dolo, tem honestidade, mas são esquisitos, mas são leais, cara. Sim ou não? É desse jeito. Mas a Damara pegou nesse quarto aqui, ó. Ore pela vida da pastora Damara, que é verdade, obediência. Sueli, vem cá, por favor. Você só que não fez, você não estava. Pastor César, vem cá, por favor, também. Você não estava, vem cá os dois, por favor. A Sueli foi almoçar com o irmão, o pastor Sérgio foi lá. Onde você foi? Lá em Costa Barros, irmão. Quem mora em Costa Barros? Gente, pastor César foi lá numa cela hoje comer churrasco lá. Pastor César, quais são os seus ministérios aqui? Toca nele. Separadamente pode ser. Mestre, pastor? Mais nada, não? Pastor. Pastor, olha a igreja aí. Estou falando que eles são esquisitos? Você não tem noção, né? O pastor César pegou esse profeta, profeta? Pegou esse de pastor e pegou esse de mestre. Pastora Sueli, por favor. Só esse? Profeta? E esse aqui, não? Não, também? Eu acho que todo pastor tem esse um pouquinho aqui de ensino, de professor. Acho que é bem automático, correto? Então vou dar uma atenção para você se redimir. Vai lá. Esse. Então separa os três, faz isso não. A pessoa, ela separar os três novamente, tem que ser assim. Pessoal, eu considero a Rehobote uma igreja completa demais, sadia demais. Deixa eu confessar para vocês, a gente está bem pra caramba. Não, é por nada não, de verdade, irmão. De manhã até na hora de eu falar de oferta, eu falei, irmãos, estou expondo para vocês, porque na quarta-feira ainda sou eu. Provavelmente no outro domingo ainda sou eu. Então, tudo que eu falo eu tenho que sustentar nos próximos cultos. Já venho caminhando aqui 10 anos. A quem me conhece, a irmã Angélica, tem quanto tempo que a gente se conhece junto? Mais de quê? Eu dei aula para quantas filhas da senhora? Cadê as duas? Veio de manhã? Eu dei aula para as duas filhas dela. Seu Antônio? Paulo. Eu dei aula para os dois filhos da irmã Angélica de São Paulo. As duas passaram pelo agente Ministério Infantil. São 20 anos, eu acho, né? 18 por aí, né? 18 anos. Outro dia eu estava na internet e fiquei surpreso com aquilo que eu ouvi. Um amigo que... A gente era líder de jovem em Bangu e ele era líder de jovem na sede, na outra igreja. Aí ele entrou e falou assim, que do nada o Espírito Santo falou assim, procura no Instagram Feijão. Aí ele foi lá e botou Feijão, Alexandre Feijão, me achou. O Espírito Santo mesmo falou para ele, falou para mim assim. Ele falou assim, caraca, cara, foi Deus, porque eu precisava dessa resposta, ver como é que você estava. Eu entendo que de repente ele estava com alguma confusão e Deus colocou para ver aonde nós chegamos, e ele também tinha promessa, que ele era um baita de um pregador, um pastor, alguém muito dedicado, Rafael. Aí ele viu e ele rasgou o verbo assim, caraca, eu vi tuas páginas, tuas postagens, cara, você continua depois desse tempo todo fazendo as mesmas coisas. Aquilo foi um alívio para mim. Ele falou, você não mudou nada, desde quando você era líder de jovem, a mesma intensidade, a mesma coisa, você e Bárbara juntos, os filhos, cara, que maneiro. Ele rasgou assim, dizendo para mim, eu entendo que aquilo foi um alívio para ele. Paulo, ele termina dizendo para os Coríntios assim, 15:58, demais, irmãos, sejam firmes e constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sem demagogia e sem nenhum tipo de soberba. Se tinha alguém para ser machucado aqui, era eu, irmãos. Vou voltar lá no início da mensagem. Vocês veem todo perebento, falido, através desse altar, dessa palavra, glória de Deus.
Vocês erguem a vida de vocês, se recondicionam e depois a gente não presta. Tem hora que a gente se sente até um amante. Vocês vêm aqui, usam e vai embora depois. Mas se você não reconhecer que aqui nesse lugar tem pastor, aqui nesse lugar é uma igreja séria, a gente não vai, porque o nosso amor é incondicional. A gente não vai deixar de fazer porque você achou ou está achando alguma coisa. O nosso ofício é independente da sua escolha. Se quiser amar, será um prazer para a gente. Mas a partir do momento que vocês disserem que não quer mais amar, a gente vai começar a amar outras pessoas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu ainda acredito numa igreja, numa geografia. Hoje eu vou falar para vocês, rascunho só. Está para abrir uma igreja esse ano ainda. E eu falei uma loucura na mesa hoje para eles, que eu vou olhar essa loucura com carinho. Há um tempo atrás, um rapaz, gente, não é aqui, eu estou falando com meus irmãos, meus amigos, estou falando com meus amigos, tá legal? Somos amigos? Faz dedinho para mim, amigo, não corta não, tá legal? Deus tem uma promessa muito grande, não é para a minha vida, é para aqueles que Deus está dando. Mas há um tempo atrás, um rapaz falou de tudo em que a gente ainda vai viver. Eu já acho um exponencial que a gente está vivendo. Não se trata de uma igreja cheia. Cada um tem uma história, antes e depois de chegar nesse lugar. Cada um teve a sua mudança. Cada um teve as suas transformações. Cada um teve as suas oportunidades. Nós fomos meros instrumentos aqui dados por Deus só, para que cada um tivesse a sua possibilidade, a sua vontade, o seu desejo de mudar. Não é comum, num lugar desse, acontecer o que está acontecendo com a gente. Sem cantor famoso, não tem. Sem pregador famoso, não tem. As meninas falaram assim, pastor, você vai dar autógrafo? Eu falei, eu não sei dar autógrafo. Eu vou comprar um saco de feijão e vou colar um caroço de feijão. Eu vou dizer, assinei em 3D. Não temos nada, a gente é comum. O nome da minha mãe, Helena Maria Bernardino da Cruz, analfabeta. O nome do meu pai, Francisco Fimenez Feijão, morreu quando eu tinha 1 ano de idade. O que a gente tem de especial? Nada. Às vezes você vai me ligar, não estou disponível, mas acessível eu estou. Tem que entender a demanda do pastor. Acessível eu estou, disponível às vezes nem sempre, mas acessível sim. Um rapaz estava no jantar de casais e ele falou assim, estava lá em cima, e ele ficou filmando. Não é noite de você, depois você está entendendo por outro lado, o pastor está falando, não, estou falando do que eu vivo em unidade na igreja. Eu sou a unidade da igreja também, Rafael. E falou assim, não tinha necessidade nenhuma. O senhor procurou, ouviu o senhor entrando, o senhor foi em todas as mesas. Eu nunca vi isso na minha vida. A gente é acessível. Às vezes não estamos disponíveis, mas todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. E essa é a igreja de Cristo Jesus. E somos machucados pra caramba. Minha esposa hoje falou assim, já deixamos as pessoas nos machucar mais. Hoje a gente se protege. Porque a gente não pode rir que a gente está roubando. Troca de carro, está roubando. Ninguém sabe do que a gente faz na nossa vida, no nosso trabalho. Nem do que nós éramos. Teve muita renúncia para chegar aqui. Minha e deles aqui. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Quem caiu foi Lúcifer. Deus nos colocou aqui. Fique de pé no seu lugar.